Se eu trancar a rua, me cubra com sua capa. Quem com sua capa escapa, quem com sua capa escapa. A minha capa, ela é feita de verdade. Ela encobre todo mundo, só não encobre a falsidade. Agora o programa A Voz da Umbanda, com Babalorixá, Saul de Ogum. Boa noite, Saul. Boa noite, Diego de Baralodê. Boa noite a todos os internautas, a todos os caros ouvintes que a partir de agora passam a nos acompanhar direto aqui dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias, o programa A Voz da Umbanda, da rádio A Voz da Umbanda. Sempre é muito prazeroso estar aqui nas noites de domingo, poder estar conectado falando sobre a Umbanda e as religiões afro-brasileiras. Nós temos hoje uma ilustre convidada, que é Eunice Gomes de Oliveira, conhecida, nós a tratamos como Eunice de Oxum, porque carinhosamente ela é filha de Oxum com Chapanã, mas é uma taróloga, reconhecida taróloga. Depois nós vamos conversar com a Eunice. Eu quero dar boa noite a Marcos Luciano de Oxalá. Boa noite, Pai Saul, boa noite, Tânia, boa noite, Diego, boa noite, Eunice, boa noite, Dona Judite, que aqui nos acompanha nos estúdios. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, embora seja uma data criada pelo comércio, mas ela tem o poder de reunir, né, pais e filhos normalmente nesse dia. Então um abraço hoje aos nossos pais carnais, aos nossos pais espirituais, aos nossos pais que são os nossos guias, nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossos exus, aos pais orixás, ao pai Bará, ao pai Ogum, ao pai Xangô, ao pai Odé, ao pai Ossanha, ao pai Chapanã, em especial ao meu pai Oxalá. Que todos tenhamos um bom programa e meu fraterno Saravá. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Também quero cumprimentar, dar boa noite a Tânia de Obá. Boa noite, Pai Saul. Boa noite, Marcos de Oxalá, Eunice de Oxum, Diego de Baralodê. Boa noite aos internautas. Com imensa alegria que retorno depois de 15 dias longe do programa. E espero contribuir e, como sempre, aprender bastante nesse programa. Meu fraterno saravá a todos. Eu quero dar mais uma vez boas-vindas a Eunice Gomes de Oliveira, taróloga, já esteve várias vezes comigo, que sempre foi um privilégio poder desfrutar dos programas em que a Eunice esteve, sempre um aprendizado muito grande. Eu quero dar boas-vindas a ela e a digníssima mãe, Dona Judite, por estar aqui, veio nos trazer também um axé e a alegria de poder compartilhar nesta noite aqui o programa Voz da Umbanda, então, ilustre companhia. Boa noite, então, Eunice, e boas-vindas, bem-vinda, melhor, ao programa Voz da Umbanda. Boa noite, Saul, boa noite aos outros companheiros de mesa, Tânia, Marcos, nosso companheiro Diego. E ao saudar os presentes, eu quero saudar a memória do meu pai, Vercidino Gomes de Oliveira, que onde quer que ele esteja hoje, ele esteja recebendo as graças e as bênçãos divinas. E como bem disse o Marcos, os arranjos da vida inventaram um dia dos pais, quando a gente sabe que o dia da família é todos os dias, né? O pai se faz todos os dias nas suas ações de amparo, de fraternidade, de apoio à sua filiação. Mas já que existe esse dia, que ele seja oportuno então para a gente lembrar do quanto é importante, né, esses laços, esses vínculos que se apresentam. E parabéns a todos os homens que encontraram no seu coração um lugar para acolher filhos, né? Okay, muito obrigado, Eunice. Depois nós vamos conversar muito com a Eunice no programa desta noite. Eu só vou pedir então a gentileza do Diego para o Diego de Baralodê para anunciar os nossos apoiadores e já retornaremos com nosso tema da noite. Muito bem, vamos então com os apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda. Começando por Delta Sistemas de Segurança, 543211-4391, delta@deltasegurança.net. Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia.
O fone é o 543419-1839. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 549136-7914. Ervanária São Carlos, situada na Rua Guia Lopes 673, o fone é o 5430273729. Automecânica Medeiros, situada na Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer, fone 5432293693. Marques e Marques Andaimes, 5499126607. E é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983, situada na Rua Fernão Dias 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 5432228163. Ok, nós vamos então iniciar o nosso programa. Nós temos uma programação, Tânia, que eu gostaria que tu passasse para nós. Depois eu vou complementar com uma outra possibilidade para setembro. Então, a gente tem agora, no dia 22 de agosto, lá na FTEC, o curso Exu, o Benevolente, né? Ainda temos vagas. O curso vai ser com o Pai Saul, né? Então, das 8h30 da manhã às 12 horas e das 13h30 às 17h. É um sábado inteiro, né? De manhã e de tarde. Aonde, se não me falha a memória, de manhã o Pai Saul acho que fala mais do Bará, né? Do Orixá, e à tarde sobre o Exu na Umbanda. Esse curso já é a segunda edição. Ano passado já fomos assim brindados com esse curso que foi simplesmente encantador. Já sei de gente que fez o ano passado, que está se inscrevendo para fazer de novo. Então, vale muito a pena, ainda temos vagas. Então, dia 22 de agosto, agora, num sábado, de manhã e de tarde, na FTEC, Caxias do Sul, o curso sobre Exu, o Benevolente. Também a possibilidade já de as pessoas se organizarem para o curso de orixás que o Pai Rubens de Chapanã vai ministrar. Ele definiu a data como 12 de outubro, ele está se organizando, né, para fazer esse curso no dia 12 de outubro sobre os orixás. E no caso vai ser de Ogum a Oxalá, não, já que eu vou tratar de Exu, e Exu Bará, ele não vai falar sobre Exu, ele vai dar espaço para outros. Então, a princípio, 12 de outubro. Mas a data ainda vai ser confirmada, a princípio. Mas o curso vai sair em setembro. Lembrando que 12 de outubro é um feriado, né? E a gente tem um feriadão, talvez seja propício para algumas pessoas aproveitarem para fazer o curso, né? E talvez seja um dificultador. Mas a gente está ainda em tratativas dessa data para depois passar para vocês. Muito bem, nós estamos então com a nossa convidada, a ilustre convidada Eunice Gomes de Oliveira, que é uma taróloga. Já entrevistei, tive o prazer de entrevistar ela em outras ocasiões. O último programa nós fizemos com a Remy. E eu estava lembrando hoje, quando me preparava para vir para cá, que naquela oportunidade nós falávamos das questões femininas, né? E por alguma razão hoje caímos no Dia dos Pais, quem sabe hoje tratemos sobre isso, mas o encaminhamento é todo teu. Até para aproveitar, dentro das lâminas maiores do tarô, qual que tu elege como a figura paterna, se é que pode ser definida uma? Tem uma carta sim, que ela se remete exatamente ao arquétipo paterno, que é a carta número 4, que é o Imperador. E essa carta sim, ela enseja, ela traz todos esses aspectos que se referem às questões da paternidade humana. Então, se nós tivéssemos que eleger uma carta para representar o masculino, o pai, certamente, indubitavelmente, é a carta número 4, a carta do Imperador, assim como a número 3 é a Imperatriz, é a carta da mulher-mãe. Isso seria, então, o suprassumo da masculinidade? É a síntese do masculino, sim, né, da expressão do masculino naquilo que nós conhecemos como a expressão do arquétipo. Então, o que o masculino tem para oferecer dentro das questões humanas? Então,
um dos aspectos é a questão da paternidade, né? E ele enseja as outras questões do masculino, a organização, a proteção, as questões do trabalho, a autoridade, o estabelecimento de limites, a ordem, as estruturas organizadas, o status quo, tudo aquilo que tem a ver com a função do masculino na construção tanto da organização social, quanto em nível macro, quanto em nível micro do indivíduo, essa carta traz a representação clara disso. Outra carta que poderia se aproximar desta função, por exemplo, o eremita não. Não, o eremita ele não se remete a isso. O eremita nós poderíamos, se a gente fosse trazer, vamos aproximar de uma função, digamos, de um funcionamento humano, ele seria o xamã. Ele seria o curador, porque o eremita, exatamente pelo próprio nome, ele não se agrega. Né? Ele não vai ter essa função gregária familiar. Né? Sabe por que eu te pergunto isso, Anícia? Eu estou tentando querer fazer uma correspondência, claro que talvez nem exista, mas estou tentando fazer uma correspondência. Por exemplo, a carta número 4 do tarô, ela estaria diretamente ligada a Xangô. Por que a Xangô? Porque é o imperador, é aquele que senta ao trono, que está muito mais presente, talvez, né? Aí tu vai me dizer se isso corresponde no tarô, ao aspecto material. Sim, as organizações de ordem material. Tanto que a carta número 4, se nós formos nos reportar a relação numerológica dessa carta, o 4 nos remete ao quê? Todas as organizações do cunho material, a gente pode dizer assim que partem do número 4. Né? Os 4 pontos cardeais, os 4 pilares de uma casa, as 4 estações do ano, os 4 signos fixos do tarô. E se a gente fosse buscar, a gente encontraria inúmeras representações, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e aí a gente iria buscar assim vários emblemas que referem o número 4 como uma estrutura de organização. Então, sim, o número 4 ele se refere às questões também da ordenação material. O trono de Salomão. Me parece que o imperador ele teria que ter necessariamente essas qualidades atribuídas a Salomão. Quer dizer, o dirigente, a autoridade, a ordem, a sapiência, a ordenação de uma autoridade sábia, justa, capaz de prover os seus filhos. Aqui a gente sempre pensa, quando nós estamos estudando um arquétipo, é sempre interessante lembrar que a gente não tem o aspecto negativo ou positivo, tudo é o contexto. Mas a princípio essa ordenação positiva é o aspecto do imperador. Quando no contexto essa carta ela surge, digamos, referindo um contexto talvez não tão positivo, então a gente veria as ações, os atributos contrários, né? O autoritarismo, a rigidez, o déspota, a pessoa inflexível, a irresponsabilidade e todas essas outras questões. Entendi. Vejamos. Para nós, pegamos Salomão. Nós, no Afro, atribuímos Oxalá como o patriarca, o grande pai. No judaísmo é Abraão, e não Salomão. Qual a carta que poderia estar relacionada a Abraão? O patriarca, eu acho que é o grande sacerdote, né? A carta do sacerdote é a carta número 5. Né? Então, sempre que nós quisermos estabelecer uma relação e tendo por viés a questão sacerdotal, nós vamos buscar nós vamos nos referir à carta número 5. Então, se nós quisermos pegar uma figura humana qualquer, com representação nas outras culturas ou nas outras religiosidades,
o emblema do tarô para representar essa figura é a carta número 5. A carta número 4, ela não refere necessariamente o caráter religioso. O número 5, sim, é o sacerdote. Pois é aí que eu gostaria de ver a tua colocação, a tua ideia sobre esta construção dos arquétipos. Não seria o pai espiritual o pai ideal? A carta número 5, ela se refere ao sumo sacerdote, ao pontífice. O que é ser um pontífice? Por que na Idade Média o Papa recebia o nome de o sumo pontífice? Porque era ele que estabelecia, entre aspas, ou que tinha o papel, ou que lhe era dada a função de estabelecer pontes entre o conhecido e o desconhecido, entre o profano e o sagrado. Então essa função, que é a função sacerdotal, estabelecer esse viés. Então, assim, por esta compreensão nós podemos dizer que ele é sim o pai religioso. Ele cuidaria da ordem do espiritual, ao passo que o imperador ele estaria ligado às questões materiais. Entretanto, na estampa da carta é muito interessante, porque se nós olharmos a estampa da carta do imperador, ela refere que esse imperador não impera sozinho. Ele precisa de luzes, ele é amparado por luzes que vêm de um outro plano. Mas a função específica dele se refere às questões da ordenação material. Ok. É importante para nós explicarmos para os nossos internautas, claro que aqueles que conhecem o tarô, desnecessário. Essas lâminas todas, elas têm um significado muito importante, e nós tentamos, de alguma forma, fazer uma relação entre as lâminas maiores do tarô com os orixás. Por exemplo, o carro nós associamos com Ogum. Tem muito a ver com Ogum, o carro, pela sua maneira de... Até por se tratar a carta 7, né? É o guerreiro, o guerreiro espiritual. Guerreiro espiritual. O eremita, por exemplo, nós associamos com Chapanã, a busca da luz interna, e também até um tanto antissocial. Ele se desloca um pouco para o... Ele é a carta número 9, né? E a carta número 9, numerologicamente, o 9 é o único número que volta a si mesmo. Então, embora ele passeie, digamos, por todas as circunstâncias humanas, até o próprio desenho do número 9, ele sugere essa volta a si. O próprio traçado do número 9, ele sugere e volta a si. Então, o ermitão, ele é, digamos assim, um solitário, um observador. Claro. Muito bem, vou deixar espaços então para os meus companheiros de programa, Marcos Luciano de Oxalá e Tânia de Obá, para fazer seus questionamentos, aproveitar o conhecimento da Eunice. Então, Eunice, eu não conheço quase nada de tarô, mas me chamou a atenção uma coisa que tu disseste da carta número 4, o Imperador, que se refere à autoridade, né? E de que forma é feita essa leitura quando essa carta aparece, assim, ela vai trazer informações diversas, tem algo a ver com modelos de autoridade, modelos mais indulgentes, né? Porque a gente tem aí ou mais autoritários, mais punitivos, né? Que autoridade é aquela carta? Na verdade, as cartas do tarô, elas se referem a arquétipos humanos ou a formas, a funcionamentos. O tarô traz assim, nós podemos fazer as cartas, elas podem ser lançadas com diferentes objetivos e com diferentes abordagens. Por exemplo, tem uma abordagem que é clássica, né? Que é uma coisa que eu sempre trabalho nas consultas e que é interessante a gente fazer essa abordagem, que é a gente localizar a carta de alma da pessoa. Então, pelo número de nascimento, e é uma coisa que as pessoas, os internautas, podem estar nesse momento fazendo individualmente,
Nós pegamos todos os dígitos da data de nascimento de uma pessoa, né? Somamos o dia, o mês e os 4 números do ano e reduzimos a um número abaixo de 9. Né? Embora sejam 22 os arcanos maiores do tarô, nós temos que localizarmos o número até 9. Este número é a carta de alma. Então, as pessoas que na soma derem 4, elas têm como quarta de alma o imperador. Sugere que o funcionamento delas, o funcionamento humano deste sujeito, ele traz esse perfil, ele traz essa característica, esta forma de funcionamento, que pode trazer, sim, no perfil dessa pessoa, as questões de autoridade são questões presentes. Ou são pessoas que elas referendam e validam as questões de autoridade, né? Ou são pessoas que precisam de uma autoridade sobre elas, mas elas têm uma relação, o funcionamento humano, o funcionamento psíquico delas passa por questões de autoridade. Essa é uma abordagem. Uma outra forma de nós tratarmos o tarô é alguém fazer uma pergunta qualquer e vir como resposta no lançamento de cartas o imperador. E aí então eu vou entender, no sentido que foi feita a pergunta, o que esse imperador está trazendo como resposta. Às vezes é exatamente essa atitude. A atitude de tomar autoridade sobre si, ou assumir a sua autoridade, ou a sua responsabilidade sobre determinadas questões, ou impor alguns determinados limites. Então, vai depender muito da forma como a questão está sendo tratada, a abordagem que a gente está dando para a simbologia dessa carta numa determinada tratativa em questão. Mas a questão, a autoridade, ela é extremamente presente nesse perfil. E aí, assim, a autoridade, ela pode ter esse caráter benevolente, né? Esse caráter de uma autoridade que é constituída, que ela se constitui porque nós autorizamos alguém pelos seus atributos positivos, né? Reconhecemos a autoridade dela pela sua positividade, pela sua benevolência ao longo da vida, e às vezes essa autoridade é constituída por outros aspectos, né? Mas essa sim digamos assim, é um quesito, é um atributo extremamente importante dessa carta. Muito bem, para lembrar, Eunice, a carta do ano de 2015 e já te perguntando esse segundo semestre, qual a perspectiva, já que o primeiro não foi tão... Este ano é o ano que nós calculamos como a roda da fortuna, né? E que a gente já havia abordado no início do ano, ou no final do ano passado, quando abordamos essa questão. O que significa a roda da fortuna, né? Que é o movimento daquilo que nós consideramos como as nossas fortunas, como os nossos valores, como os nossos bens de grande valor. Sejam eles bens de caráter material, sejam bens que nós atribuímos, sejam valores que nós atribuímos por outros quesitos, né? E me parece que o ano tem se configurado exatamente dessa forma, né? A gente está vendo realmente que as questões da ordem, em especial da ordem material, elas sugerem um movimento, uma circulação de bens. Então, quando a carta da roda da fortuna se apresenta, ela enseja em primeiro lugar esta possibilidade. E eu costumo dizer assim, aquilo que estava, os nossos valores, né? Sejam eles materiais ou não, eles não estarão nos lugares em que sempre estiveram, eles entrarão em circulação. Para que eu os acesse, eu vou ter que desenvolver outras habilidades de busca. E me parece que essa é muito a característica desse ano, né? Para desenvolvermos novas riquezas diante do contexto que vivemos, nós vamos ter que desenvolver outras habilidades. Né? Então, a carta da Roda da Fortuna, ela sugere crise e oportunidade. Né? Se nós tirarmos, de repente, o F da crise, nós temos a possibilidade da criação, né?
Em vez de crise, nós temos crie. Então, essa carta também sugere que novos começos eminentes podem estar brotando em todas as áreas. Como que a finalização de um ciclo para ensejar o início de um outro ciclo com novas possibilidades, com novas circunstâncias, realmente novos começos. E que é o que nós esperamos que se caracterize nesse nosso segundo semestre, né? Acho que a expectativa positiva que se tem para o segundo semestre desse ano. Muito bem, nós estamos aqui com Eunice Gomes de Oliveira, taróloga, está brindando esta noite o programa Voz da Umbanda. Nós vamos pedir para o Diego de Baralodê que ele coloque 2 curimbas e nós já retornaremos para continuar a entrevista aqui nesta noite com a Eunice. Você fique aí, pode mandar mensagem de texto para o telefone 9163-8985, eu disse 9163-8985, fazer perguntas, se quiser saber a carta da alma, né, Nice, dar a data de nascimento já somado. Né? Então, vamos somar aqui, você já indica o número final, nós daremos a carta. Aguardamos. Okay.
E encontrei Zé Belisa na estrada, chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei pela alta madrugada, Zé chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Zé chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. Aí encontrei pela alta madrugada, chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei Zé Belinda na estrada, tava chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. O Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. Aí encontrei pela alta madrugada, o Zé chorando pelo amor de sua amada. Aí encontrei Zé Belinda na estrada, tava chorando pelo amor de sua amada. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. O Zé chorava por uma mulher, ele chorava por uma mulher, chorava por uma mulher que não lhe amava. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. E o Zé chorava por uma mulher, chorava por uma mulher. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Muito bem, estamos de volta ao programa Voz da Umbanda. Você pode ainda mandar seus recados, suas solicitações para pontos, curimbas, né? Pelo telefone 91638985. E também pode passar a sua data de nascimento para que a Eunice fale sobre sua carta de alma. Então isso é muito importante. Eu quero comentar aqui que eu estive ontem numa grande festa de candomblé na casa do Babalorixá Márcio de Oxalufã, com uma saída de Aô, a Mirella de Iemanjá, a convite do professor Rafael de Ogum, fez o convite, e reencontrei o pai Paulinho de Choroquê, que há muitos anos tive a oportunidade de entrevistá-lo também no programa Voz da Umbanda, tive a oportunidade de ir no seu sítio, num evento religioso, na sua casa, sempre muito bem acolhido, e ontem fomos muito, muito bem acolhidos nesta homenagem, nesta belíssima festa de saída de Aô, de candomblé, na casa do pai Márcio de Oxalufã. Então eu quero agradecer muito ao convite, à estadia. Estava eu e a Lorixá Tânia Regina de Iemanjá, minha esposa, acompanhados dos filhos de Ezequiel, estavam a Ana, enfim, estavam participando desse momento muito importante na vida desta Iaô e do professor Rafael. Então muito obrigado, sempre externando ao pai Paulinho de Choroquê pela sua dedicação, toda uma trajetória, um babalorixá reconhecido no meio afro-gaúcho pela sua militância enquanto candomblecista, que é tão difícil aqui no estado se praticar o candomblé. É mais tradicional o batuque. Então, minhas mais sinceras saudações ao pai Paulinho de Choroquê e a todos que estavam presentes. Muito bem, Eunice, nós estamos falando então do tarô. Vamos ver se descobrimos a data então do início do programa.
eu já vou localizar a data. A gente tinha como inauguração da rádio dia 8 de fevereiro, Pai Saul, desse ano. Mas se não me falha a memória, nós iniciamos uma semana depois. Mas eu já localizo aqui a data, dia certo? 15 de fevereiro. Eu tenho a impressão que foi isso. Se for dia 15 de fevereiro, eu vou pedir para o Marcos fazer o cálculo, então. Qual é o número final que dá? 2015, 2, 15... A carta número 8 é a carta da justiça, é o ajustamento, e ela tem um caráter, digamos, que dia foi? Dia 8, eu tenho as fotos, dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Então vai mudar o número, vamos ver. Vai lá, Marcos. Deve ser à toa que caiu nesse número, né? Então, já que o número 9 é o teu número de carta de alma. E considerando o objetivo do programa, que vem para tratar bem dessas questões da cura espiritual, né? Uma das propostas provavelmente é essa. Me parece muito oportuno, né? Porque o eremita, ele também traz a luz, né? Na simbologia da carta, ele vem com uma lanterna na mão, como que a trazer a luz, né, para iluminar as questões que ainda precisem de algum esclarecimento. Então, como o programa vem com esse objetivo, né, de abordar temas, de trazer esclarecimentos sobre essas temáticas, me parece assim, bastante oportuna a data de nascimento do programa. Vou te dar mais 2 datas a seguir, mas vou deixar que a Tânia então, enquanto eu faço o cálculo aqui, participe contigo, que eu vou somar 2 números. Então, Eunice, eu e o Marcos aqui, né, tu já nos falaste em off e a gente fez uma soma aqui, coincidentemente temos o mesmo número, né? Mas tu poderias falar então da carta número 7, não só para nós, mas para os nossos ouvintes? De uma forma geral, então, assim, não tentando personalizar, mas trazendo atributos gerais da carta. A carta número 7, ela pode ter 2 denominações no tarô. Se os internautas lançarem lá no Google e chamarem carta número 7 do tarô, lembrando que sempre gosto de reportar isso para as pessoas, que hoje no mercado existem cerca de 540 tipos diferentes de tarô em exposição, em circulação, né? Entretanto, todos os tarôs, para poderem assim ser chamados, eles têm que cumprir com uma simbologia básica. Então, um tarô tem 22 arcanos maiores. A carta número 7 no tarô, independentemente do tarô usado, ela vai ter 2 nomes. Ou vai chamar-se o carro ou a carruagem. Enfim, a mesma denominação. Aqui a gente tem uma carta que sugere ser a carta do guerreiro espiritual. Aquele que vem para abrir novos caminhos. Aquele que vem para apontar pelo que vale a pena ser lutado. Aquele que vem, digamos assim, o arquétipo místico dessa carta é o símbolo da espiral, é o símbolo da evolução. Então, se a gente pensar assim, de uma forma bastante simplória, eu não precisaria de um veículo se fosse para eu permanecer nas mesmas coisas, no mesmo lugar, abordando sempre as mesmas questões. Então, essa é uma carta que sugere o movimento, né, a elipse de crescimento, de evolução espiritual. Né? De uma forma, digamos, mais direcionada, essa carta é a carta que nos chama a reconhecer pelo que vale a pena lutar em nossas vidas. E quando isso é reconhecido por nós, quando essa clareza se apresenta para nós, o nosso guerreiro espiritual se assenta ao nosso lado a nos mostrar quais são as estratégias de ação
e quais são os recursos que se disponibilizam para que a gente atinja as metas que são esperadas por nós. Então, ela é uma carta que ela é uma carta de um movimento muito forte, né? Se a gente for buscar os atributos de uma forma mais personalizada, esse é o grande desafio existencial das pessoas que têm essa insígnia como carta de alma. Descobrir este caminho, este movimento evolutivo e muitas vezes realmente envergar essa postura de guerreiro espiritual para abrir as suas passagens e cumprir com esse propósito de evolução espiritual. Qual é a função das lâminas menores? Bom, agora eu vou ter que vou precisar falar um pouquinho mais para que as pessoas possam entender. Eu sempre digo por que o tarô me encanta, Saul, assim? Por que eu acho o tarô um oráculo, um instrumento encantador? Porque um tarô, um jogo de cartas, para ele ser considerado um tarô, ele tem que ter 78 cartas. Dentre essas 78 cartas, nós temos aquelas que são chamadas de os arcanos maiores. Antigamente, na Idade Média, quando, digamos que os tarôs, eles entraram, digamos, do conhecimento das pessoas, os grandes segredos, ou os tesouros, ou as coisas que nós tínhamos de grande valor, eram colocadas em arcas, né? Então, a palavra arcano sugere a ideia de que tesouros de grande conhecimento, de ordem psíquica, de ordem espiritual, de ordem humana, estariam, digamos, que abarcadas, que seladas nesses arcanos. Então, eu tenho 22 arcanos maiores, que eles vão representar, então, esses grandes... são 22 grandes formas humanas de agir. Por um outro viés, esses 22 arcanos maiores, eles também eles podem representar a grande viagem psíquica, a grande viagem arquetípica que eu vou fazendo ao longo da vida. Então, também uma outra forma de abordar é a cada ano de vida eu me reportar a que estação de crescimento eu estou desafiada a estar neste momento. Bem, então os arcanos maiores apontam esses grandes, vamos dizer assim, o meu mestre de tarô, ele dizia assim, que quando eu estou jogando o tarô, e como resposta a uma determinada questão, vem como resposta um arcano maior, esta é uma ordem que vem da alma. Essa é uma necessidade que está vindo lá do meu self, do meu eu superior, apontando o que nesse momento importa agir, que caminhos, que direções importam tomar, são orientadas pelos arcanos maiores. Os arcanos menores, eles são um detalhamento dessas ações, né? Então, lá no tarô, nós temos 4 naipes. Nós temos espadas, copas, paus e ouros. Nós vamos refletir em cada um deles. As espadas referem-se ao ar, copas ao elemento água, paus ao elemento fogo, ouros ao elemento terra, ou as 4 funções psíquicas junguianas, os pensamentos, os sentimentos, a energia, a intuição, ou as sensações, ou os aspectos físicos. Então, esses arcanos maiores, esses arcanos menores, quando lançados, eles vão me dar um detalhamento. Bom, a questão, ela tem um cunho mais mental, ou ela está no cunho emocional, ela está no cunho energético, ou ela já está lidando das questões mais concretas. Então, os arcanos menores, eles vão me dar esse detalhamento. Eles especificam, eles trazem informações mais detalhadas, eles apontam a direção do que está se tratando nesse dado momento. Bem, então vamos agora... Só um pouquinho, só para completar o pensamento, né? Claro. Então, como eu dizia, só para concluir a ideia, como eu dizia no início dessa intervenção, por essa estrutura do tarô, eu posso avaliar como é que nesse dado momento, no dado momento da consulta,
aquela pessoa está funcionando, né? Então, conforme as cartas que vão sendo lançadas, que vão se apresentando sobre a mesa, a gente vai mapeando como é que nesse momento a pessoa está funcionando em relação à questão posta. Ou quais são os movimentos que são necessários para que ela encontre os caminhos, ou encontre as chaves, ou encontre as soluções necessárias. Então, o que eu acho muito interessante no tarô é que ele sempre vai te dar uma saída. Ele nunca vai fechar a questão como se ela tivesse fechada sem solução. Exatamente por esses detalhamentos, por esses vieses que o próprio tarô, ele pode mostrar as possibilidades de caminho que nós temos. Então, acho que foi bem oportuna a tu perguntar sobre isso, porque ele mostra, né, a riqueza do instrumento, né, a riqueza do oráculo. Agora eu quero te fazer uma... Desculpe. Não, em absoluto, acho que é importante a tua explicação. Fazer uma pergunta, não querendo torná-la capciosa, mas vamos lá. Eu sou o tarô e eu te pergunto, minha soma é 78, o que isso significa? A tua soma não vai ser 78. Não, do tarô. São 78 lâminas. Com 78 lâminas. Aí vai ser 15 e depois 6. E? Os amantes. A carta número 6. E que leitura tu faria? Por que 78? O que significa esse 78? E se for somar... Eu não atribuiria, honestamente, eu não atribuiria valor algum. Eu não atribuiria esse valor como... Não sei se eu estou conseguindo entender a condução que tu está querendo dizer, mas eu não atribuo esse valor. São 78 cartas exatamente para nós termos 22 cartas que são os arcanos maiores, que vão dar essa grande função, a grande informação. Em cada naipe nós temos 14 cartas. Né? Nós temos as cartas de 1 a 10 e nós temos as 4 cartas da realeza. Cada uma dessas cartas, ela aborda uma função. Então, assim, a soma final do número de cartas, na verdade, eu nunca atribuí valor. Quem sabe até tenha. Eu nunca fiz essa compreensão. A compreensão que eu sempre considerei importante é exatamente a gente ver essa estrutura, né? A estrutura dos 22 arcanos maiores, que a gente vai associar em 9 grandes grupos, de 1 a 9 até o eremita, e que depois a gente vai associar os arcanos menores. Por exemplo, no caso dos amigos da mesa aqui em questão, a soma final deles é 7. Tá? Mas no tarô, eu tenho uma carta número 16. Entre os 22 arcanos maiores, eu tenho uma carta número 16. Esta carta, na redução dá 7. Certo? Então, esta carta também vai fazer parte do perfil de alma deles. Aí a gente tem que pegar cada cálculo e identificar o que é a carta número 16, que é a torre, qual é a informação que ela dá no perfil deles. E eu vou associar também todos os outros 7. O 7 de espadas, o 7 de copas, o 7 de paus e o 7 de ouros. Esse conjunto de 6 cartas forma a constelação tarológica deles. Então, a forma como eu abordo o tarô, ela segue esse viés. Né? Eu não sei se eu consigo não sei se eu compreendi a tua pergunta ou se eu pude me fazer esclarecer. Sim. Não, é só fazendo um exercício, já que, porque me parece meio um paradoxo. O tarô trabalha com números. Em cima de números, Sim. Ele faz uma leitura em cima de um resultado, sim, de uma sim, soma. Sim. Então, Ele 78 lâminas. Me parece que não é aleatório 78 lâminas. Aí tu explicou, são 22 menores. 22 maiores. Maiores e 56 menores. Ok. Então, mas o que significa esse 78? Ah, mas tem a menor. Mas tem um significado. Então, vamos somar os 78. Que vai dar 15. Vai dar 15. 6. Aí ficaria 6. Uhum. E o que o 6... Como é que pode ser traduzido o 6? Vamos traduzir o tarô, ele também traduz os outros, vamos tentar traduzi-lo. Agora eu vou ser bem puxar a base, bem pro meu assado. É a minha carta de alma. Então? Não, é uma brincadeira meio sem graça, na verdade. É bem sem graça mesmo, né? Mas a carta número 6, ela também é a carta do conhecimento. Né? É a carta do conhecimento. A busca do conhecimento, a busca da ciência, né? E a carta das grandes decisões.
Ao contrário do 9, o 9 volta a si, né? O 6 é o que sai de si para buscar o outro e para buscar o conhecimento no outro. Okay. Então, se a gente fosse fazer apenas um exercício. Um exercício. É um treino. Um treino de ideias. Isso. Eu não, né, vamos tratar essa questão como um treino de ideias. Eu trataria a priori assim. Mas eu acho que daria para aprofundar. Daria para aprofundar isso. Porque e isso é uma leitura que eu faço, não tem embasamento no que eu vou te dizer. Conjecturas, exercícios. Eu já comentei isso, talvez contigo, e não quero me tornar repetitivo, mas me parece que a energia do tarô ela é tão masculina que ela isola. Porque eu observo que as tarólogas, de um modo geral, elas casam com o tarô. Eu não... O tarô me parece possessivo. Na verdade é assim, eu conheço tarólogas que não casaram com tarô, que têm relações bem, digamos... Talvez relações, não sejam. Não, com relações assim, bem sucedidas. Não sejam tarólogas... Não, top. Top de linha, gente respeitável. Na verdade, a gente nunca deve se pôr como modelo de nada e não é o caso aqui. Eu vou falar da minha relação com o tarô. Eu trato o tarô como algo superior a mim. E ele é superior a mim. Então, assim, eu sou uma mediadora. Quando as pessoas vêm e me perguntam, mas tu disse isso? Não, eu não disse isso. Porque a pessoa não veio conversar comigo. Para conversar comigo, a gente toma um café em algum lugar. Né? Não, as pessoas vieram questionar o tarô, elas vieram buscar a resposta de um oráculo. Então, a relação com a qual eu me coloco com ele é a relação de quem é uma mediadora e quem está a serviço dele. Então, quem tem que estar em primeiro lugar é sempre o tarô e não o tarólogo, né? A gente já tratou sobre isso, sobre essa tua observação. Eu não sei, não saberia dizer, na verdade, porque eu não sei se a gente poderia dar essa conotação assim, para o tarô, porque ele é um oráculo, é um grande conhecimento, na verdade, né? Claro. Ele é uma estrutura de conhecimento, assim. Perfeito. Nós temos aqui algumas perguntas. Ai, que medo. Não, é sobre números. A Ivana manda a soma do nascimento 5. Qual seria a carta? E depois tem também do Maurício. Deixa eu só confirmar. Eu creio que é do Maurício, não quero dizer errado. Maurício de Ogum. Vejamos aqui. Gostaria de saber o resultado do número 9. Um excelente programa. É Maurício de Ogum. Um abraço ao Maurício, feliz Dia dos Pais para ti. Então, 5 e 9. 5 e 9. Bom, a gente já tem um outro número 5 aqui próximo, né? É o Diego, né? Então, assim, a carta número 5, então, já que o Saul, ele sempre puxou, né? Abordou ali a questão numerológica. Então, antes de ir diretamente para a informação da carta, eu quero tratar mais uma questão. Todas as cartas do tarô, elas têm atribuições. São atribuídos para que ela cumpra com a função simbólica dela, né? São atribuídas a elas alguns símbolos. Um dos símbolos é o número. E o número é um símbolo muito forte, porque ele é um símbolo que percorre todas as culturas. Né? Tudo, de alguma forma, a gente quantifica. Né? A gente traz a insígnia do número e está presente na nossa vida. Aí haverá também, né, além das atribuições numerológicas, as atribuições astrológicas, há tarôs que dão atribuição astrológica, há outros que não dão. Tem as atribuições de letras cabalísticas, enfim, são várias atribuições que podem se agregar à numerologia básica, à simbologia básica do tarô. Mas o número está sempre presente. Todas as cartas, elas têm uma numeração. Bom,
A carta número 5, já que a gente está tratando de números, a gente tem os 4 elementos. O 5 é o 5º elemento, é a consciência humana. Né? A carta número 5, que neste tarô que eu trabalho, que é o tarô de Crowley, chama-se o Hierofante, que quer dizer o revelador de luz, vem do grego Hierfaine, que significa o revelador de luz. Nos tarôs convencionais, ele é o Papa, o sacerdote, o sumo sacerdote. A carta número 5, então, ela reporta as questões da busca pela transcendência espiritual. Ela é a carta que sugere a necessidade de superação. É a busca pela sabedoria, pela sapiência, pela competência e pela excelência humana. Um sacerdote, e às vezes as pessoas dizem, mas eu nem sou religioso, eu nem tenho lá grandes credos, eu nem sei exatamente no que confio, né? Mas essa carta reporta a esta necessidade de criar pontes entre o conhecido e o desconhecido. E geralmente são pessoas que têm o seu altar interno muito bem erguido, muito bem estruturado. Né? Mas ela é a carta do mestre, né, do professor, da busca pela excelência, pela mestria espiritual. Esta, digamos, em linhas gerais, a carta número 5. Tá? A outra carta, o número 9, então, nós já tratamos várias vezes sobre ela, então, a simbologia do 9. O número 9, matematicamente, é o único número capaz de voltar a si mesmo. Então, se nós somarmos os dígitos, os 9 primeiros dígitos, nós vamos encontrar o número 45. Se nós reduzirmos de novo, nós encontramos o número 9. Na tabuada do 9, tudo termina em 9. Né? A gente, quando ensina lá, eu sou professora, ensina tabuada. Se a gente for ver a tabuada do 9, ela toda... Né? A gente tem 9, 18... 27, 36, 45, ela tem esse é um número muito interessante, né? O ermitão, às vezes as pessoas perguntam assim, então meu destino é ser solitário, é ser não é necessariamente. Mas são pessoas mais reflexivas, a pergunta do eremita é sempre o porquê, são pessoas observadoras, são pessoas que têm uma necessidade de reflexão mais profunda, têm questões de alma muito instigantes, são aquelas pessoas que trazem a luz ou que usam essa lanterna representada pelo eremita para abertura, então, de novas compreensões, para desvendar questões, para fazer revelações. E a questão cura é muito presente também neste perfil número 9. Eu pedi para o Marcos fazer a soma da fundação da casa e deu, é porque ela foi fundada 14 de julho de 1983 e deu 6. Minha carta de alma, veja bem. Assim, enamorados, hein? O nome da é que assim, uma coisa que a gente tem que ter presente, e é bem importante que isso seja esclarecido, que assim, primeiramente, assim, todos nós, né, a gente exalta 1, 2 ou 3 arquétipos, eles são mais expressivos no meu funcionamento. Mas de alguma forma, em algum momento da minha vida, eu vou expressar os outros. Então, assim, essa é a primeira questão que é importante ser dita. A segunda questão que é importante ser dita, que o tarô tem alguns nomes meio emblemáticos, assim, alguns nomes meio fortes, assim. E então a gente, por exemplo, assim, dá uma carta da torre, as pessoas não gostam, elas acham uma carta que, né, elas atribuem um caráter negativo. Sair lá no meu perfil enforcado, então as pessoas acham o horror, né? Se tem uma carta da morte, se tem uma carta da lua, as pessoas, se eu sou eremita, então eu estou condenado a viver na solidão. Então tem alguns conhecimentos, algumas falas assim que elas não são pertinentes, mas elas terminam se banalizando, e às vezes as pessoas acreditam que isso tenha algum valor mais importante, e não é assim que as coisas funcionam.
A carta número 6, ela tem o nome Os Enamorados. Daí já vai dizer, mas o que isso teria a ver com um templo religioso, né? Pareceria assim tão... Profano. Tão sem relação. Profano até. Mas não existe nada que seja profano, né? Tudo é sagrado. Mas exatamente essa busca pelo conhecimento, né? E acho que a busca por parcerias que gerem a ordenação espiritual pode ser uma das designações importantes para essa carta, porque os enamorados nada mais são do que parceiros, né? Nada mais são do que parceiros, né? Então, os parceiros, né? E um templo, o que faz se não agregar parceiros para um determinado fim? Então, como eu dizia antes, assim, a gente nunca pode pegar aquela informação, olhar para a carta e dizer, mas ali aparece um enforcado, e a gente já fazer uma, digamos assim, uma compreensão um tanto simplista, um tanto banalizada. Não. Não. Sempre temos que pegar essa informação e trabalhar ela um pouco mais, aprofundar, estabelecer outras relações, né? Ok, eu vou pedir para o Diego listar os nossos patrocinadores, mas antes botar 2 curimbas, na volta ele lista, e o Rubens confirma, dia 12 de outubro, de setembro, 12 de setembro, o curso dos orixás. Enquanto dá o espaço, eu vou pedir para o Marcos Luciano somar o dia da Umbanda, para nós ver que número dá. Nós já fizemos, mas eu não me lembro. Não lembro. 15 de novembro de 1908, para ver a missão da Umbanda. Acho que é importante. Vamos lá então, Diego. Oi, pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. Oi, pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. Oi, pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. Oi, pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. Oi, pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. Oi, pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. O Xó se assobiou pra passar no Maitá. Eu fui lá na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Mãe Janaína, vem, vem, mãe Janaína, vem cá, receber suas flores que venho lhe ofertar. Mãe Janaína, vem, vem, mãe Janaína, vem cá, receber suas flores que venho lhe ofertar. Eu fui lá na beira da
lá na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Mãe Janaína, vem, vem, mãe Janaína, vem cá, receber suas flores que venho lhe ofertar. Mãe Janaína, vem, vem, mãe Janaína, vem cá, receber suas flores que venho lhe ofertar. Eu fui lá na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Mãe Janaína, vem, vem, mãe Janaína, vem cá, receber suas flores que venho lhe ofertar. Mãe Janaína, vem, vem, mãe Janaína, vem cá, receber suas flores que venho lhe ofertar. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Peço a Deus pelos doentes, convém ou mata lá. Povo, salve a Casa Santa, os presentes e os ausentes, salve nossas esperanças.
Muito bem, vamos então com os apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda, começando por Delta Segurança, Sistemas de Segurança. O e-mail é delta@deltasegurança.net e o telefone é o 543211-4391. Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes 673, o fone é o 54-3027-3729. Automecânica Medeiros, Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer, 54-3229-3693. Marques e Marques Andaimes, 9912-6607. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife, 54-9136-7914. Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia, o fone é o 54-3419-1839. E é claro, o Reino de Ogum Anira, desde 1983. Situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54-3222-8163. Muito bem, estamos de volta aqui com a Eunice Gomes de Oliveira, taróloga, e o Ezequiel de Ogum pediu sobre o número 4, antes de tu ler sobre o número 6, que tu quer dar uma contribuição importante, Eunice, sobre o número 6. Falar um pouquinho sobre o número 4, nós falamos do Imperador, né? Então o número 4 é o número do Imperador, né? A carta de alma é a carta do Imperador, que tem, então, esses atributos que nós apontamos no início, né? E eu até, já que nós falamos um pouco antes, e para não ser repetitiva, eu só vou localizar a informação aqui para poder... Falaste que o Imperador atua muito no plano material, né? Na matemática também. A questão da ordem material está aqui posta. Então, o número 4, ele representa a totalidade do universo manifesto, o sólido, o tangível, o material. Faz referência ao formal, ao concreto, às estruturas e à base de todas as coisas, seus limites e tudo aquilo que está determinado. Representa a lei, a ordem, a estabilidade, o poder material e, quem sabe, até o poder político, né? Que são atributos também, né, são questões, né, são atributos desse perfil número 4. Mas, antes, no intervalo, tu havias lançado a data de fundação, e eu gostaria que tu repetisse ela, por favor. A casa de fundação aqui do... não, a data... Da fundação do templo? Não. Da Umbanda? Da Umbanda. Da Umbanda é 15 de novembro de 1908, que deu 6. Que na soma deu 6. E aí, então, eu localizei aqui uma informação extremamente significativa e importante sobre o número 6. E eu gostaria de ler tal qual está aqui nas minhas anotações. O 6 é o único número da perfeição e do equilíbrio. No hexagrama, que representa o homem universal ou macrocósmico, se contemplam os dois complexos das atividades ternárias, apontando um para o céu e outro para a terra, mostrando a união criadora dos opostos. O 6 é único de muitas maneiras. Pitágoras chamou-lhe o número perfeito porque as suas partes alíquotas 1, 2 e 3 somadas dão o mesmo 6. 6 também é o número da completação. No relato da Gênese, o Senhor criou o mundo em 6 dias. Simbolicamente, o 6 é retratado como uma estrela de 6 pontas. Essa estrela se compõe dos 2 triângulos, um deles com o ápice voltado para o céu, o outro com o ápice voltado para baixo. O Senhor é conhecido como o triângulo do fogo. O superior é conhecido como o triângulo de fogo e o inferior como o triângulo da água. Dessa maneira, o espírito masculino e a emoção feminina se juntam para criar uma forma nova e brilhante, uma estrela para guiar o herói em sua jornada. O triângulo superior aponta para Eros, o destino, a quixotesca figura nos céus, sobre a qual não temos domínio algum. O triângulo inferior aponta para baixo, o reino da escolha humana,
Aqui, esses elementos se unem para criar a estrela do destino humano, uma força que inclui e transcende a ambos. Então, olha que interessante para a gente abordar a análise dessa data, né? Acho que absolutamente pertinente, né? Bem escolhida, né? Interessante, tudo a ver com a Umbanda. Nos deixa muito alegre de saber que o 6 tem essa importância e define muito bem aspectos sobre a Umbanda, sua missão no orbe terrestre, né, que veio do plano astral. Muito bem. Então, nós estamos aqui recebendo as informações, melhor, as solicitações dos nossos internautas, aqueles que querem saber mais sobre a data de nascimento, vou colocar já somada, nós passaremos para a Eunice responder qual é a sua carta da alma. Já respondemos todas. O Marcos Luciano de Oxalá, por favor. Eunice, quando com o tarô, né, essa questão dos números, né, identificar a pessoa, vai sempre muito pela data de nascimento. Isso tem uma certa proximidade com a numerologia, né, ao menos aparentemente, né. Não sei até que ponto tu dominas numerologia ou não, mas existe alguma semelhança? Se eu fizer a minha soma, né, mais ou menos... Porque assim, gostaria que tu comentasse alguma coisa. Quando o numerólogo ele vai fazer a análise, o número da vida é o mesmo, né? Porque a data de nascimento é a mesma. Então, o número da vida que vai tratar dos desafios, vai abordar as questões existenciais que essa pessoa vai desafiar ao longo da vida, a numerologia vai trazer isso pelo viés numerológico. Então, vai abordar sobre o conhecimento da numerologia. Como eu disse anteriormente, cada carta do tarô tem um número, e esse número vai remeter a uma simbologia arquetípica. Se nós vermos, são informações que se completam, que se juntam, que se complementam com linguagens simbólicas diferentes, né? A numerologia, sobre a qual eu não vou querer me reportar aqui, porque não é a minha área, e há os doutos nisso, e a gente respeita quem conhece a área. Eu vou me reportar ao tarô, que é a área sobre a qual eu me debruço e busco conhecer sempre, mas a gente vai ver assim, que se nós juntarmos as informações, elas se complementam, elas se associam, elas não se antagonizam, ao contrário, elas se referendam. Né? Então, se tu for lá, tu és o número 7, se tu for fazer a pesquisa numerológica e bater com a pesquisa tarológica, tu vai encontrar basicamente as mesmas informações com uma linguagem, com uma simbologia, com alguma interpretação, mas que certamente elas se complementam, elas não se ferem, elas não se antagonizam, elas não estão opostas. Né? E aí é bacana a gente perceber isso, porque a gente vai ver que o conhecimento é um só, né? E que tudo está certo na ordem do Senhor, né? E são muitas as moradas, né, na mesa do Senhor, o banquete é farto, né? Então a gente vai ver de que forma a gente pode se servir desse conhecimento. Mas são todos conhecimentos sábios, conhecimentos milenares, né? E que eles têm que estar aqui sempre a serviço de não nos trazer respostas prontas, ou respostas banalizadas, ou respostas fechadas, mas sempre nos desafiar a qualificar as nossas estratégias de ação. Então, sempre que eu faço na consulta, eu sempre gosto de ter um papo preliminar com o consulente, apontando isso, né? Esses conhecimentos todos, eles têm que estar a serviço de promover o crescimento humano e não nos fechar numa informação. Então, eu vou pensar assim, eu sou imperador, então eu estou determinado a ser assim. Eu sou carro, então eu estou determinada a determinadas questões. Eu sou hierofante, então... Não. Isso são possibilidades, né? E nós estamos... Imaginem, eu sempre gosto de fazer a seguinte figura, né? Imagine que a gente está jogando um jogo, né? Mas nós estamos jogando o jogo da vida. A todo momento, nós estamos fazendo escolha e nós estamos movimentando peças para gerar um resultado. Se eu
já por antecipação, soubesse o resultado do jogo, se eu soubesse que o meu jogo está ganho, por que eu qualificaria as minhas estratégias de ação? Por que eu buscaria ser o melhor? Se eu soubesse que o jogo estava perdido, que estímulo eu teria também para ser melhor? Então, esses instrumentos oraculares, seja ele o tarô, seja a numerologia, seja a astrologia, ou outros recursos que são disponíveis para nós, eles têm que estar a nosso serviço para nos ajudar a qualificar as nossas estratégias de ação. Porque nós viemos para cá para evoluir, para sermos melhores, para amar, para servir e amar e para sermos felizes. E nisso, então, é super importante que a gente compreenda esses instrumentos oraculares como recursos para nos ajudar nesse sentido. E nunca para a gente dar um desfecho determinado, um caminho fechado, como se o ser humano não tivesse possibilidade de ação. E como se o ser humano não tivesse a coisa mais preciosa que lhe é dada, que é o livre-arbítrio. Quer dizer, eu posso fazer um jogo de tarô e o jogo de tarô apontar uma determinada projeção de caminho e olhar para aquela projeção e dizer, eu quero mudar isso. Este caminho, eu vou me arvorar a mudar isso. Eu quero mudar, eu não quero esse resultado para mim. Da mesma forma como eu vou lá no médico, o médico diz assim, a senhora está com tanto de diabetes. Bom, é um número fechado, mas eu posso dizer, não, eu não quero esse número para mim. E eu mudar essa circunstância que está dada. Então, é nessa forma que a gente tem que pensar nesses instrumentos. Eles nos dão um direcionamento, eles nos apontam possibilidades, eles mostram os recursos que nós temos. E a numerologia vai fazer isso, né, Marcos? Ela vai mostrar, a partir desse número, quais são os recursos, quais são os atributos que tu tens. Agora, tu vais escolher a forma de usar esses atributos, de usar essas competências divinas que te foram dadas para criar o resultado que tu deseja. O resultado é teu. O resultado não é do oráculo, não é da carta, não é do número. O resultado é tu que cria. E eu acho que essa possibilidade da gente ser, existe o grande criador, e nós sermos co-criadores dessa realidade. A gente estava falando de número 4, né? Uma das coisas que se diz sobre o número 4 é que Deus não tem outras mãos senão as nossas. Então, Ele precisa das nossas mãos para criar esses outros resultados. Então, eu sempre gosto de tratar isso com as pessoas. Tu vai ver, a pessoa vai adivinhar, ela vai me contar. Não, a gente não adivinha nada. Não nos é dado essa possibilidade. A gente pode olhar para o mapa e fazer a projeção do caminho e, em cima dessa projeção, usar esses atributos, esses recursos que nos foram dados, que são representados ou por esses números, ou por essa simbologia dessas cartas, né? Então, eu sempre gosto de abordar isso para reforçar. Somos co-criadores e temos livre-arbítrio e podemos gerar e devemos gerar melhores resultados. Esse é o velho problema entre vida e existência. Nós, às vezes, falamos em nossas vidas. A vida não é nossa. A existência, sim. Nós somos responsáveis pela existência. A vida só é é o Criador, o Todo-Poderoso. Nós somos os gerenciadores da nossa existência. Agora, a vida, independente de nós estarmos... Nas leis da vida nós não temos nenhuma ingerência. Nenhuma ingerência, perfeitamente. Tu falaste que o teu tarô é do Crowley. Né? Me fale um pouco, porque eu tenho muita curiosidade sobre essa personagem. Ele, em inglês, né? Aleister Crowley, um inglês britânico, né? Britânico, que ele viveu no início do século XIX. Ele foi um homem muito emblemático, disse coisas muito, assim, muito quase que inacreditáveis ou incríveis sobre ele. Ele era um homem rico, um milionário, e ele se iniciou em práticas iniciáticas de magia. Dizem que realmente ele foi um grande mago. Há quem diga que ele teria tido, inclusive, o dom da ubiquidade, ou seja, de manifestar-se em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele, então, passou a vida inteira pesquisando essas questões iniciáticas, se perdeu pelo caminho, né, com as questões de drogadição, de práticas que ele se perdeu. Ele morreu bem
digamos, bastante atrapalhado, vamos dizer assim, né? Mas ele deixou uma obra que eu penso que ele iniciou algo que teve acho que o uso da obra dele, ela se qualificou após a vida dele pelas pessoas que juntaram o legado que ele deu e deram um outro sentido. Ele teria participado de uma ordem iniciática chamada Aurora Dourada, e essa ordem, assim, eu, na verdade, nunca me detive muito sobre essas questões, mas ela foi muito questionada pelos seus postulados, pelos princípios, pelas práticas e tal. O Crowley, ele teve uma relação triangular com uma moça chamada Lady Frida Harris e com o Regardie, que era um outro mago, e eles fizeram estudos muito profundos. E a Lady Frida Harris, ela era uma egiptóloga, ela era uma artista plástica, e ele, então, e ela trabalhou com ele durante muito tempo. Então ele imaginava as cartas, né? Ele imaginava a simbologia da carta, e ele pedia para ela criar pictoricamente as estampas. Então ela apresentava 1, 2, 3, 4, 5, até ele dizer, não, esta aqui representa exatamente aquilo que eu quero. Então, se a gente olhar o oráculo, o tarô dele, que é um tarô da primeira metade do século passado, e nós olharmos para as figuras, elas são absolutamente modernas, contemporâneas, elas são atuais, diferentemente dos outros tarôs, que eles parecem que ele tem uma localização no tempo, né? E o que é interessante, que o Crowley, ele nunca viu seu tarô estampado. Foi depois de sua morte que as imagens foram usadas para impressão e serem transformadas foram comercializadas. Na época em que ele participava dessas ordens iniciáticas, existia um concurso, todos os anos existia um concurso entre os magos. E esse concurso era para cada um mago lá imaginava um tarô. Eu imagino que o meu, então, tem o tarô de White, que é muito conhecido, o tarô de Papos. Então eles apresentavam o tarô para fazer parte do concurso, enfim. Pelas exigências, pelo perfeccionismo do Crowley, o tarô dele, ele não conseguiu colocar o tarô em concurso, porque ele pedia muito, como eu disse, inúmeras vezes para a Lady Frida Harris, fazendo estampas e estampas até que ele aprovasse a estampa final. E tradicionalmente todos os magos, quando eles fazem um tarô, eles assinam a sua marca no As de Ouros, né? E no As de Ouros, o Crowley, ele fez a marca dele, que são 3 números 6, que seria o número da besta. Então, durante muito tempo, o tarô de Crowley, ele era execrado, porque ele seria um tarô maléfico, um tarô diabólico, um tarô do mal. E não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, em função até dessas práticas de algumas das seitas, dessas ordens iniciáticas que ele teria passado. Então, durante algum tempo, teve essa... Vamos dizer assim, as pessoas eram avessas ao tarô de Crowley por atribuírem a isso. Nada disso se fundamenta, né? Na verdade, é aquela mesma coisa. Eu tenho uma lâmina, né? Eu posso usar essa lâmina e ser um ótimo cirurgião e curar pessoas, né? E extirpar o mal de alguém, ou com essa mesma lâmina eu posso me tornar um assassino violento, um criminoso e tal. O que é interessante é porque depois da sua morte, outras pessoas se ocuparam de estudar essas lâminas com muita sabedoria. Está me fugindo agora o nome de uma pessoa que se debruçou extremamente sobre isso e resgatou essas informações. E hoje o tarô de Crowley é um dos tarôs mais, digamos, usado pela riqueza da simbologia, pela beleza da estampa das cartas, pela possibilidade. E porque, assim, se tu olhar, uma coisa muito interessante, porque a pessoa não precisa entender muito de tarô, se ela olhar para a carta detidamente, ela já encontra a sua resposta. Às vezes, tu não precisa explicar. Às vezes até eu olho para a pessoa me pergunta, olha para cá, essa carta
carta te diz. A pessoa me diz exatamente o sentido da carta, sem conhecer. Então, a forma como ele tratou isso foi muito interessante. E o conhecimento que essas cartas encerram, elas têm um cunho terapêutico muito interessante. E é por esse viés, e pelo viés, então, do autoconhecimento, é que eu acho que se valida nós usarmos o tarô. Pelo menos é a forma como eu acho que é interessante que ele seja trabalhado. Eunice, eu tenho uma pergunta. Antes tu falavas da banalização, né, da leitura, né, das lâminas. Eu tenho amigos e amigas que têm o costume, ou quase vício, de olhar na internet, né, entro num site lá e sai uma carta, e aí eles pautam o dia pela interpretação da carta, né? O tarô se presta, não vamos nem entrar no mérito se a internet mas ele se presta para como um conselheiro diário, ele pode ser usado dessa forma? Nesse sentido. O que a gente tem que ter o cuidado? Então, o cuidado é, por exemplo, assim, o tarô, ele não está me dizendo, eu tenho que pensar que o tarô, ele não está me dando necessariamente um fato, ele está me pedindo uma atitude. Então, se eu olhar, vamos supor, eu tirei lá no tarô de ouro. No tarô, vamos supor, amanhã, segunda-feira, eu vou lá e digo, pensar numa carta pro meu dia, eu vou lá e tiro a carta número 1, o mago. Aí, mago, na minha cabeça, tem a ver com magia. Então, eu acho que eu vou fazer uma magia hoje. Né? Será que estão me fazendo alguma magia? Sei lá. Posso interpretar assim, dessa forma bem banalizada. Na verdade, se tu tirou uma carta do mago, como a carta para o teu dia é a atitude de mago. É a atitude de desenvolver a tua magia pessoal. É de criar coisas novas, de trabalhar de forma criativa e criadora, propositiva, de trabalhar de forma transformadora. Então, assim, usar o tarô como, digamos assim, um apoio de reflexão para o dia, eu acho extremamente interessante. E até faço bastante essa prática, né? De buscar, às vezes, assim, tu está diante de um dia que tu sabe que coisas importantes. Então, assim, pensado muito mais como qual é a atitude do dia, ao que eu serei desafiado de desenvolver neste dia, eu acho interessante. Agora, não dizer assim, eu tirei, então vai acontecer isso, sabe? Como uma determinação, aí eu acho que é empobrecer o uso do oráculo. Mas como assim, a atitude que me pede, como eu posso fazer melhor, como eu posso atuar neste meu dia com qualidade, eu acho que é bacana pensar assim, sim. Acho que é bem legal. Então ele foi contemporâneo de Papos. Foi, sim. Ele também teve uma imersão na teosofia, né? Também... Se tu lê a obra de Crowley, ela é muito interessante. Ela é muito... Eu vou te ser sincera, eu nunca me detive muito assim a ler o Crowley. Eu gosto mais de trabalhar com as outras interpretações. Tem um cara que eu gosto muito da obra dele. Eu não sei se ele é vivo ainda. Eu vou ter que entrar aí na internet para ver se ele segue entre nós. Tem um alemão que é um cara muito bom. Ele tem uma literatura bem importante sobre tarô, que é o Raju Bansraff. E a forma como ele trata as cartas, e ele também se serve do conhecimento de Crowley, nossa, são pessoas assim... Hoje a gente tem muitas pessoas, muitos estudiosos, muitas correntes que se servem deste conhecimento de uma forma assim, muito consistente, muito sábia, muito lúcida, muito promotora de crescimento. Eu já te citei um autor que eu sou muito, me simpatizo muito, que é um russo, Mebs, que ele fala das lâminas. Eu tenho livros dele. E ele me parece assim bem, até muito didático, né? As informações sobre o tarô. Tem um marroquino que está no Brasil agora. Eu fiz uma vez, eu já tive num workshop com ele, eu estou tentando. Outro dia, casualmente, numa reunião de trabalho, assim, bem distante disso, alguém disse, eu estou fazendo curso com o... É horrível tu citar e não lembrar o nome, né? Daqui a pouco vem.
também que tem obras e que tem assim abordagens muito interessantes sobre o tarô. E a perspectiva que sempre me interessa é essa, né? A gente não pode fechar questões. Eu acho que o ser humano, ele é um microcosmos muito complexo para que a gente feche as questões sobre ele, né? Só me deste o nome de autores masculinos, não tem nenhum feminino? A James Sands é uma junguiana maravilhosa, que ela escreveu aquele livro que eu quero te presentear, que está fora e ela escreveu sobre tarô de uma forma, para mim, assim, estupenda. E ela era uma discípula de Jung. De Jung? Uhum, uma junguiana clássica. Interessante. Muito bem, nós estamos aqui com a Eunice Gomes de Oliveira, que é uma taróloga, e ela nos brinda com o seu conhecimento sobre esse assunto que muitas pessoas gostam. Então eu vou pedir para o Diego botar uma curimba, depois nós vamos conversar mais um pouquinho, porque nós estamos nos dirigindo para o final do programa A Voz da Umbanda. Já são 21 horas e 38 minutos, né? Hoje um dia triste, né? De luto, um dia de muita dor. Hoje, mas um dia as coisas nem sempre tudo é alegria. Nós que somos colorados, sofremos um golpe duro hoje. O árbitro não nos ajudou, foi contra nós, 5 pênaltis contra o Internacional, então não tem como. Mas vamos também festejar os 5 títulos consecutivos que nós temos. Muito bem, vamos a uma curimba, Diego. Yorubandeshu, Larorieshu, Moshiba, Ori 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 Campamento, salve povo cigano, povo de alegria, povo de amor, Yorubandeu Moloqueshu. Mistério da noite, a orilla do rio, formosa cigana que chorando está. Nas águas se eleva seu triste lamento, e em seu campamento seu povo fala que foi por homem que cigana chora, herida seu alma e seu coração, valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor. Valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor. História de amor, história de amor, a cigana chora por seu marabô. História de amor, história de amor, a cigana chora por seu marabô. Mistérios da noite, a orilla do rio, formosa cigana que chorando está. Nas águas elevam seu triste lamento, e em seu campamento seu povo fala que foi por homem que cigana chora, herida seu alma e seu coração, valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor. Valente seu moço que a ela salvado, sigue recordando aquele gran amor. História de amor, história de amor, a cigana chora por seu marabô. História de amor, história de amor.
Muito bem, Diego. Vou te pedir a gentileza de ler mais uma vez, então, os nossos apoiadores. Muito bem, então, os apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda, começando por Ervanária São Carlos, situada na Rua Guia Lopes, 673. O fone é o 54 30 27 37 29. Automecânica Medeiros, situada na Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer, 54 32 29 3693. Marques e Marques Andaimes, 54 9912 6607. Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento, Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 54 34 19 18 39. Contato com o Alex. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife, 54 9136 7914. Delta Sistema de Segurança. O fone é o 54 3211 4391. O e-mail é delta@deltasegurança.net. E é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. O fone é o 54 3222 8163. Está situada na Rua Fernão Dias 332, bairro Sagrada Família. Obrigado, Diego. Estamos então aqui com a Eunice. Só para registro, as pessoas que quiserem entrar em contato com a Eunice, ela vai depois nos passar aí, se ela achar interessante, passar as informações. Isso também é interessante dizer, tu tens toda uma caminhada dentro da educação, né? Muito importante dizer isso também. Eu sou professora, sou educadora, exerci grande parte da minha atividade profissional como professora do município de Caxias do Sul. A minha área de formação é a pedagogia, com especialização em educação especial. Um trabalho que eu gostei muito de fazer ao longo da minha caminhada. Hoje eu não sou mais ativa na área, mas educadora eu sempre... é como eu também gosto de me sentir, de me fazer reconhecer. Eu tenho uma pergunta ainda antes do final do programa, Eunice. Quando e como que o tarô entrou na tua vida? Boa pergunta. Desde que eu era pequena, eu achava assim, as cartas uma coisa assim, muito interessante. Assim. Era uma coisa que eu achava muito legal. Tinha uma pessoa da nossa família que ela lia cartas, mas ela lia o tarô cigano, assim. E muitas vezes, assim, às vezes a gente procurava, eu queria saber de coisas, tu buscava alguém para ler e tal. E às vezes, assim, tu percebia que às vezes as informações elas não eram lá tão consistentes, assim. Mas eu, dentro de mim, eu tinha uma coisa que me dizia assim, não pode ser esse conhecimento, assim, tão banalizado, tão aleatório. Que tem uma sabedoria maior, né? Tem que ter alguma coisa que vá além. Tem que ter um oráculo ali que me dê uma informação sustentável, uma informação que eu considere segura, assim. E aí, há 21 anos atrás, em 94, antes disso ainda, uma vez, um amigo jornalista de Porto Alegre, ele tinha feito um curso de tarô com as pessoas com as quais eu me iniciei na atividade. E aí eu pedi para ele ler o tarô para mim. E ele estava ainda começando a estudar, ele não seguiu sendo tarólogo, ele fez um curso e, segundo eu sei, não seguiu adiante. Então ele lia para mim as cartas buscando as informações dos polígrafos que ele tinha. Só que quando eu olhei para aquelas cartas, foi uma consulta de 1h e tanto, assim, eu olhei para aquelas cartas, elas falaram tão profundamente comigo que eu chorei o tempo inteiro. Eu não me lembro hoje qual foi a questão que eu botei ali. Não sei se eu tenho lembrança clara de qual foi a questão que eu tratei. Mas eu me senti tão tocada e me emocionou tão profundamente as cartas, que quando ele terminou, eu disse assim, isso um dia eu vou querer saber como é que é. Eu quero saber o que é isso. E aí, algum tempo depois, essas pessoas com os quais ele e a companheira dele
fizeram o curso em Porto Alegre. Essas pessoas vieram a Caxias iniciar o curso aqui, e eu vinha caminhando na rua e uma pessoa amiga me disse assim, pessoal de Porto Alegre, no caso a pessoa era a Sugama, vai estar aqui em Caxias dando um curso. Você pode me botar lá que eu sou a primeira aluna. Aí eu comecei a fazer o curso com ela, depois eu fiz com o companheiro dela na época, e depois eu fiz algumas formações, eu fiz 2 formações em Brasília com o Viti Vivarta, que também é um autor de livros, que é na verdade, assim, um grande tarólogo. E essas pessoas com as quais eu iniciei a minha atividade tarológica, eu devo a elas imensamente, porque eu aprendi muito pessoalmente, espiritualmente, e isso, assim, certamente determinou o meu caminho de vida. E eu tenho uma gratidão enorme por ter podido conhecer esse instrumento, que ele nunca se fecha, a gente sempre tem que estar estudando, conhecendo e lendo e enfim, buscando respeitá-lo da forma como ele merece, né? Mas foi assim. Aí depois disso, aí eu comecei a fazer algumas leituras, a fazer alguns mapas, e aí as pessoas foram solicitando, depois me pediram para fazer workshops, alguns cursos, e é mais ou menos dessa forma assim que as coisas foram se dando. Mais uma perguntinha que tem um tempinho aqui, esse teu processo iniciático, né, essa tua caminhada com o tarô mudou muito radicalmente a tua percepção de ti mesma, ou tu já tinhas esse olhar interno, esse olhar para dentro? Acho que eu tinha, sim, era uma coisa que eu sempre busquei, mas assim, a minha relação com o tarô, a forma como ele veio, tu não pode ser um tarólogo, tu não pode querer olhar para a alma dos outros sem olhar para a tua, isso não existe, né? Então, e nas formações iniciáticas que eu fiz, o meu mestre sempre dizia, se tu não souber te conhecer, né, e o tarô ele é um instrumento para que tu te conheça, não adianta tu tentar fazer isso, porque não vai funcionar. Então eu não me coloco como modelo para nada, sou uma buscadora, sou uma caminhante, mas eu digo com muita alegria assim, que o tarô é um grande companheiro de caminho nessa jornada. Ele é um ótimo companheiro de caminho. Sim. Muito bem, nós estamos então indo para o encerramento do programa desta noite, com a presença da taróloga, também educadora, Eunice Gomes de Oliveira, que sempre nos traz grandes contribuições quando ela participa do nosso programa. E é um aprendizado, claro que num programa não tem como esgotar o assunto, que é tão rico e amplo como o tarô. Mas agradecemos também a participação dos internautas que nos enviaram mensagens, estão nos acompanhando no programa. Então eu quero deixar um espaço para as considerações finais da nossa convidada de hoje, Eunice. Por favor, as tuas despedidas dos nossos internautas. Antes de me despedir, apenas para fechar uma informação que a gente tratou antes. Então eu dizia para vocês que o Crowley, o legado dele foi resgatado pós sua morte. E isso começou pelo trabalho do autor, que eu não soube referir antes, que é o Gerd Ziegler, através do livro Tarô, o Espelho da Alma. Então, a partir desta obra, que a gente conseguiu ir lá resgatar, digamos, o que tinha de bom na obra de Crowley e transformar em todo esse movimento que hoje está saudavelmente deflagrado, né? Então, eu gostaria de me despedir dos internautas, dos nossos companheiros de mesa, da Tânia, do Marcos, de ti, Saúl, do nosso colaborador aqui, do Diego. Saudar neste dia de hoje, mais uma vez, a memória do meu pai, nesse Dia dos Pais. Agradecer a presença aqui, o convite, saudar todos os pais, pedir muitas bênçãos a ele.
agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando e tratando das coisas do tarô que eu tanto gosto. E espero que isso possa, de alguma maneira, ter trazido luzes e ter trazido informações boas, positivas para as pessoas que estão prestigiando a nossa audiência. Agradeço muito a todos. Uma boa noite. Tenho certeza que as pessoas ficaram muito felizes com a tua participação, assim como eu. Muito obrigado, Eunice, e queremos que tu retorne, né? Sei que não é fácil, que a tua agenda é bastante... Para mim é sempre um prazer e sempre que for possível eu gosto de participar e tu sabes muito bem disso. Eu sempre me sinto muito honrada na tua presença. Que bom, da mesma forma. Marcos Luciano de Oxalá. Hoje nós tivemos uma aula, né, com a Eunice. Ela voltou, né, a sua atividade de professora, Eunice. Eu acho que toda vez que tu participa do programa, isso já é a segunda vez que eu tenho a honra de dividir a mesa contigo e normalmente eu me calo para poder... Vocês me deixam encabulada, né? Não, é verdade, Eunice, simplesmente é verdade, né? Normalmente quando tu participa do programa eu me calo para poder aprender um pouquinho mais. Bom, agradecer aqui a presença da Eunice novamente, né? Ao lado aqui da minha irmã de número, né, de carta, né? Eu e a Tânia, o Diego, o Pai Saul. Desejar a todos, né, que acompanharam o programa Voz da Umbanda, que o Pai Oxalá nos permita serenidade nas nossas palavras, nas nossas ações, seja em nossas famílias ou em nosso trabalho. O meu fraterno saravá a todos. Obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Tânia Jobá. Eunice, meus agradecimentos, os elogios todos que eu pudesse dar, daria, com relação ao teu conhecimento e ao teu carisma. E uma coisa que eu fiquei observando todo o tempo, tu tens uma forma de construir a tua fala muito cuidadosa e muito edificante, né? Tu não deixas escapar nada, né, da resposta, não deixa pontas soltas. Isso é uma coisa difícil da gente ver, é raro, né? Talvez tenha muito a ver com a tua caminhada de pedagoga, ou talvez seja uma coisa tua mesmo, né, da tua personalidade, mas eu queria te dar os parabéns por isso, pela tua forma edificante de falar e de trazer o conhecimento. Eu só posso agradecer, me sinto realmente lisonjeada. O meu objetivo nunca é trazer luzes para minha pessoa. Eu fico até quase que constrangida com tantos elogios que vocês estão trazendo aqui. Eu gostaria de repassar todos esses elogios para o tarô, que eu acho que quem merece a reverência é o instrumento e não eu. Mas eu agradeço muito, e quando o Marcos diz assim, eu aprendo, somos todos aprendizes, a gente está aprendendo sempre junto, e a ideia é essa. Mas eu fico muito gratificada. Outro dia eu vi o Jô Soares dizer assim que a gente a gente tem, culturalmente a gente não, parece que a gente está sendo assim com uma soberba muito grande quando a gente aceita um elogio. Mas ele dizia assim que os índios dizem assim, o índio está bonito, ele diz, sim, índio é bonito. Então, a minha alma vai agradecer. O meu ego não, mas a alma vai agradecer. Obrigada. Certamente sim. E ainda só para concluir, a gente sempre fala na Umbanda, né, que o trabalho ele é feito em parceria, o médium e a entidade, né? Então, há uma parceria, sim. O tarô é importante, mas a tua pessoa também é. Muito obrigada, obrigado Pai Saul, Marcos de Oxalá, Diego e aos nossos internautas. Uma excelente semana, um feliz Dia dos Pais, um finalzinho, né, do Dia dos Pais, e meu fraterno saravá a todos. Obrigado, Tânia Jobá. Só para complementar, eu penso em, imaginemos o tarô como se fôssemos colocar como uma Ferrari. Também tem que ter um piloto não adianta ter uma máquina e não saber pilotar. Então o mérito também é todo teu, não sabemos disso. Eu quero agradecer a presença também da dona Judite, que ficou aqui trazendo o seu axé para nós. Muito obrigado. Diego de Baralodê como operador, sempre muito eficiente. Eu externo mais uma vez e renovo as minhas saudações aos internautas que nos acompanham todos os domingos, programa Voz da Umbanda.
Lembrando que o Larry estará aqui na quinta-feira, às 16 horas, com o programa Meditando com os Orixás. Também um trabalho muito importante. Domingo que vem estaremos de novo na companhia do Rubens de Chapanã. Dia 22 de agosto, o curso Exu Benevolente, aqueles que quiserem fazer a sua inscrição. E eu me despeço, saudando também a minha digníssima esposa, Tânia Regina de Iemanjá, que está acompanhando o programa. Também muito fã da Eunice, gosta muito da Eunice. O Nitael de Xangô, que também nos auxilia. Desejando então a todos e a todas uma boa noite de domingo, um feliz Dia dos Pais e os nossos queridos pais orixás, porque tanto na polaridade masculina como feminina eles fazem todos esse papel. Então a minha saudação de Bará a Oxalá, a todos os orixás, pelo axé, pela proteção, e que nos abençoe, que tenhamos uma noite de domingo encerrada com a bênção de todos, em nome do Pai Oxalá, que é o dia dele. Muito obrigado.